Se você não lê esse texto corretamente, você corre o risco de entrar num caminho extremamente equivocado na interpretação. Porque, veja, a figura do pão na Escritura, ela não diz respeito simplesmente a, primeiro, o produto do trigo, não é só o pão, aquele pão francês ou de outros tipos que a gente come em casa, não é só isso, mas é o pão como um todo, o alimento, e além do alimento, é tudo aquilo que eu preciso para viver. Quando nós oramos, dá-nos o pão de cada dia hoje, nós estamos incluindo aí a moradia, nós estamos incluindo a saúde, nós estamos incluindo a estrutura que nós precisamos para viver, nós estamos incluindo a vestimenta, tudo isso está incluso no pão. É o que eu preciso para viver nessa terra. Dá-me o pão de cada dia hoje. Então, você chegar num texto como esse e diz assim: por que gastais o teu dinheiro naquilo que não é pão, e achar que a única forma de gastar o nosso recurso de maneira adequada, cristã, bíblica, é se eu pegar aquilo que eu tenho e gastar somente com o que é pão, com aquilo que é de extrema necessidade básica, eu vou ter um problema, porque não é esse o conceito da Escritura. Para a sobrevivência, o pão é indispensável, mas nós não vivemos apenas para a sobrevivência. Nós podemos sim gastar o dinheiro com coisas que não necessariamente são pão. Por exemplo, você não precisa comer no restaurante mais sofisticado da cidade. Não precisa. De fato, para a sobrevivência, isso não é necessário. Mas é pecado aqueles que têm condições frequentar esse tipo de ambiente? É claro que não. Esse é um domingo pela manhã que nós vamos ver isso muitas vezes. Que nós vamos perceber que as coisas não são tão preto no branco assim, quando dizem respeito à nossa relação com os prazeres desse mundo. Eu posso frequentar lugares melhores, desde que eu tenha condição de pagar a conta e aquilo ali não vai me fazer falta no final do mês. Ter prazeres que o pão simplesmente talvez não me desse. E mesmo assim não está pecando. Então, por que o texto diz: cuidado para não comprar aquilo que não é pão? Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque o próprio texto explica. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Portanto, o tipo de gasto que está sendo dado aqui não é o problema não está nele, mas no coração de quem gasta, percebe? Você não pode esperar que as coisas desse mundo lhe satisfaçam. Porque a melhor comida da cidade, o melhor restaurante da cidade, aquela comida que a gente usa, entre aspas, claro, divina, com 2 horas você está com fome de novo. Não pode te satisfazer. Então não é pecado usufruir desses benefícios, mas é pecado sim colocar minha satisfação neles, porque eles não podem satisfazer minha alma. Nada que é material satisfaz o que é espiritual. É isso que o texto está dizendo. E é esse pecado que está sendo combatido aqui. Porque logo em seguida o Senhor volta a dizer: ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Veja, não comei simplesmente pão para sustentar o mínimo, mas o que é bom. Aí, se você tiver dúvida ainda que ele está falando sobre isso, ele continua: e a vossa alma se deleite, não é apenas seja suprida na sua necessidade, mas se deleite, tenha prazer com a gordura. O que é gordura? É o excesso, é o que eu comi, não foi consumido diretamente pelo meu corpo estocou para uma outra oportunidade. Portanto, o excesso, nesse caso aqui, não é pecaminoso, desde que eu não esteja fazendo isto para me satisfazer espiritualmente. Isto não pode ser meu Deus. Então eu posso usufruir de muitos bens e prazeres deste mundo. O exemplo aqui é o pão, mas poderia ser outras coisas, desde que isto não passe a ser o meu Deus. Não gaste o teu dinheiro com o que não é pão, não espere que qualquer coisa deste mundo satisfaça o que apenas Deus pode satisfazer: a tua alma. Nossa alma só estará preenchida verdadeiramente se nós a preenchermos do nosso Deus.
Nós vamos então agora, irmãos, no momento de confissão dos nossos pecados, nós vamos dizer ao Senhor que muitas e muitas vezes durante a semana nós tentamos colocar no lugar de Deus aquilo que é pão. Gastamos os nossos recursos, tempo, dinheiro, oportunidades, habilidades, com futilidade, ao invés de gastarmos com aquilo que de fato nos satisfaz. E isto, segundo a Escritura, segundo Isaías 55:2, é pecado. Oremos então confessando ao Senhor os nossos pecados.